Graça e paz. Sejam bem-vindos à Igreja da Cidade de Luanda. Hoje para mais um estudo com um novo tema. Para continuar a ter acesso às nossas mensagens, os nossos cultos, subscreva o nosso canal aqui no YouTube, RCCG Luanda TV, e também poderás nos acompanhar através das nossas páginas no Facebook e no Instagram, RCCG Luanda. Para o estudo de hoje temos um novo tema que tem como título Destruidores do Destino. Todos nós nascemos com um propósito da parte de Deus. A palavra do Senhor, e este é o livro e o versículo para memorizar, Jeremias capítulo 29, versículo número 11, em que o Senhor diz: porque pois eu bem sei os planos que tenho projetados para si. É um plano de paz, não de mal, para vos dar um futuro e esperança. Este é o versículo para memorizarmos no estudo de hoje e temos como base o livro de Jeremias. O destino e o propósito de Deus para a vida de um homem é devidamente pré-planejado, e a totalidade do conselho de Deus para uma pessoa e o que Deus decidiu a respeito de uma pessoa antes da concepção. A palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias, no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo número 5, em que o Senhor diz o seguinte: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses do ventre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Existem muitas coisas que destroem o nosso propósito e o nosso destino, e hoje na aula falaremos sobre quais são os destruidores de destino e de propósito. Tu possuis o propósito de Deus dentro de si para fazer a diferença. Não se paralise, não permita que destruidores venham e roubem daquilo que Deus colocou dentro de si. E para começarmos a falar dos destruidores do destino, gostaria de falar do ponto número 1, daquilo que pode destruir o seu destino. Primeiro, a falta de conhecimento. A falta de conhecimento é um destruidor de destino. A palavra do Senhor diz no livro do profeta Oséias, capítulo número 4, versículo número 6, o meu povo é destruído por falta de conhecimento, por falta de instrução, o meu povo é destruído. Nós somos o povo de Deus. A falta de conhecimento faz com que tu não consigas implementar e fazer aquilo que Deus te concebeu para fazer. A falta de conhecimento faz com que tu não consigas fazer com que o propósito na qual Deus te concebeu possa ser utilizado. A falta de conhecimento, o meu povo é destruído. A falta de conhecimento pode destruir o propósito e o destino na qual Deus te concebeu. A palavra do Senhor diz também no livro de João, capítulo número 8, versículo número 32, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Nós devemos ser livres, mas para isso devemos conhecer a verdade, devemos conhecer a palavra. Um dos outros pontos que destrói o seu destino, pode matar o propósito que Deus colocou dentro de si, é a perseguição da vaidade. E neste ponto falaremos de um grande homem, foi um grande rei, o rei Salomão. Perseguiu tanto a vaidade, perseguiu tanto as coisas do mundo que conseguiu perder o foco. Salomão, depois, ele mesmo escreveu no livro de Eclesiástico, capítulo número 2, versículo 10, versículo 11, farei a leitura daquilo que Salomão escreveu. E é isso que Salomão escreveu, pode ser um conselho para mim e um conselho também para si. Consegui tudo o que desejei. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com o meu trabalho e essa era a minha recompensa. Mas quando pensei em todas as coisas que havia feito no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão, não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Salomão nos diz mesmo neste livro de Eclesiástico que vaidade, tudo é vaidade. Ele consegue nos mostrar que ele perseguiu tanto a vaidade que perdeu a um certo ponto. Muitas das vezes, de tanta vaidade excessiva, nós nos perdemos o foco, perdemos a direção. Nós não conseguimos implementar aquilo na qual Deus nos concebeu por falta da vaidade, por causa de seguir vaidade de forma excessiva.
Um dos outros aspectos que é um dos grandes destruidores do destino é a falta de fé. A falta de fé. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois aqueles que dele se aproximam necessitam acreditar, necessitam ter fé que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Assim diz a palavra no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo número 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, a falta de fé pode destruir o propósito que está dentro de si. Porque o propósito é tão grande e o propósito vem de Deus. Tenha fé em Deus, acredita em Deus e Ele irá lhe galardoar, Ele irá te abençoar, Ele irá te dar a força necessária para implementares o propósito. Ele dará a força necessária para fazer aquilo que Ele te concebeu para fazer. Um dos outros grandes destruidores do destino é estilo de vida pecaminosa. Larga o pecado. O pecado não confessado, os pecados não confessados e abandonados são perigosos, porque provocam a ira de Deus. Um homem que está vivendo em pecado não pode cumprir seu destino ou alcançar o destino que Deus o prometeu. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos faz muitas das vezes perder o foco. Ficamos distraídos por causa do pecado. O pecado é perigoso. O pecado destrói o seu destino, destrói o seu futuro. Afasta-se de atos pecaminosos. A palavra do Senhor diz no livro de 1 de João, capítulo 3, versículo número 4, quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Não quebra esta lei. Não quebra. Uma das outras coisas que destrói o seu destino é a raiva. Um sentimento pecaminoso, um sentimento que te bloqueia, um sentimento que lhe causa dor, lhe faz. A raiva é um destruidor do destino. A explosão emocional descontrolada tem levado muitas pessoas para fora do propósito de Deus. A palavra do Senhor diz no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo número 9, controla sempre o seu gênio. A tolice é alimentar o ódio. Não seja um homem tolo, não seja uma mulher tola. Controle-se, elimine, faça com que a raiva saia dentro do seu coração. Faça com que o ódio saia dentro da sua vida. É fundamental. Um dos grandes destruidores também do seu destino é a falta de oração. A falta de oração pode levar com que o inimigo se aproveite do seu destino. A falta de oração. A palavra do Senhor diz aqui no livro de Mateus, capítulo número 13, versículo 25, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. A falta de oração te torna suscetível a escutar, te torna suscetível a colocar, a introduzir os elementos dentro da sua própria vida que lhe colocam distraído, que lhe colocam numa posição em que faz com que tu não possas fazer aquilo que Deus te concebeu para fazer. Amados no Senhor, vou dar aqui alguns exemplos de pessoas que tiveram destruidores do seu destino. Os exemplos que eu dou incluem Salomão, como eu já referi anteriormente. Salomão teve o seu propósito distorcido. Salomão permitiu que destruidores do destino entrassem na sua vida. Um outro homem que também teve o mesmo destino foi Sansão. Sansão, a mesma situação. A falta de disciplina, de rigor, a falta se calhar de um propósito concreto fez com que Sansão revelasse aquilo que não devia a Dalila. Judas Iscariotes, destruidor. A inveja, o orgulho, a vaidade entrou dentro dela e fez com que Judas Iscariotes fosse destruído. Outros homens edemas podemos encontrar no livro de 2 Timóteo 4:10, Geazi, 2 de Reis 5:20, Ruben, Gênesis 49, versículo 3-4, Acá Josué 7:24. Então, esses são exemplos de homens que tiveram os seus destinos destruídos. Fujam dos destruidores do destino e decidam-se viver uma vida que irá melhorar a realização do vosso destino. Para terminar, tem algumas perguntas que nós devemos nos fazer, que tu podes te fazer aí onde estás,
a nos acompanhar, anote essas perguntas, faça-se essas perguntas e responda-se essas perguntas. Mencione 5 destruidores de destino que você conhece. Quais são as coisas que podem influenciar de forma negativa e destruir o teu destino? A segunda pergunta, identifique 4 casos de pessoas cujos destinos foram destruídos nas Escrituras. Dê exemplos de pessoas que cumpriram o destino com passagens bíblicas relevantes. Amados no Senhor, nós nascemos com um destino e com um propósito grandioso da parte de Deus. Vamos nos manter focados, vamos nos manter firmes para que possamos realizar o nosso destino durante a nossa passagem aqui na Terra. Para quando formos para a eternidade, possamos ir vazio e possamos falar aquilo que Paulo falou. Combati um bom combate, guardei a fé, terminei a caminhada, agora o que me aguarda nos céus a coroa da justiça. Que Deus possa lhe abençoar. Continue conectado com a Igreja da Cidade de Luanda. Nós estamos cá, podes mandar uma mensagem, ligar para nós. Estamos cá para lhe servir e para lhe dar todo o apoio necessário. Que Deus continue a lhe abençoar, a si e a sua família, em nome de Jesus. Amém.